Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado, 1.000 inscritos, como assim? Tão rápido? Valeu mesmo, não fazia ideia que a página ia crescer tão rápido. Vamos para o assunto que interessa. Quem tem um porquê supera qualquer como, já dizia Viktor Franklin. Ele é um psicólogo e ele passou pelo Holocausto. Ele chegou a vivenciar coisas que não dá nem para a gente imaginar. E ele percebeu nele e em outras pessoas que, independente do que acontecia com elas, elas se mantinham firmes e conseguiam continuar mesmo diante dos desafios. O vídeo de hoje é para a gente fazer algumas reflexões, transformar o chumbo em ouro. O que é o chumbo? Ao meu ver, nossos traumas, nossas crenças limitantes que fazem a gente abaixar a frequência e ficar andando em círculos. E o ouro é a gente se conectar com o nosso ser interno, nosso eu superior, transformar tudo isso em luz, força, para com que a gente ofende aqui, a gente faz com que a gente viva o melhor dessa vida. Vamos lá. A experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram, já dizia Marco Aurélio. Nada acontece por acaso. E assim, tem coisas, por mais difícil com que a gente assuma, elas foram necessárias para a gente crescer, evoluir. Será que a gente não tem que pegar e mudar a perspectiva? O que eu vejo, muitas pessoas, elas ficam revivendo na mente o que aconteceu e isso faz com que elas fiquem depressivas, ansiosas. E aquela história do Buda, né? O apego é a raiz do sofrimento humano. Temos que ser flexíveis. O que vem agora para mim, na minha mente, é a história. Você pode ser que seja um bambu chinês e nem sabe. Que é o seguinte, você planta o bambu chinês, demora um, dois, três, quatro, cinco, as pessoas ficam, meu, já era. Quando sai, semanas, tudo acontece. É rápido. É um processo, gente, igual eu comentei. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Imprevistos vão acontecer. A gente tem que colocar na nossa cabeça como se a gente fosse um Waze. A cada erro, vamos recalcular a rota. Quanto mais rápido a gente perceber isso, melhor. Quantas vezes eu estava em ambientes que não era para eu estar? Por mais que eu me dedicasse, por mais que eu fizesse o que tinha que ser feito, não era. Se eu tivesse aprendido isso rápido, eu já estaria fazendo outras coisas. E é isso, gente. Outra coisa, eu aprendi com um grande professor. Não temos culpa de nada, mas somos causadores de tudo. Quando a gente coloca essa frase e começa a refletir, a gente entende que somos causadores de tudo, mas não temos culpa de nada. E isso faz com que a gente tire um peso que muitas vezes a gente carrega e ele atrapalha muito a gente, que é a culpa e a vergonha. São os maiores abaixador de frequência que tem. Quanto mais a gente colocar luz nessas coisas, mais leve a gente fica e a gente começa a andar melhor. Deixa eu olhar a minha colinha aqui, gente. Vamos lá. É o seguinte, realmente eu tô começando a perceber e esses vídeos que eu tô fazendo não é para todo mundo. Seria bom se fosse, mas
poucas pessoas estão preparadas para abrir mão do que já tem como conhecido, como verdades absolutas. É aquela história do Hermes. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para o ouvido do entendimento. Se a pessoa estiver com crenças limitantes e é aquilo o ponto final, jamais ela vai sair do lugar, não importa o que ela faça. Direção sem intenção, a gente anda em círculo. É o que acontece muito, gente, de assim, nesse processo do despertar, expansão da consciência, a gente sair de uma ilusão, achar que está tudo certo e cair em outra ilusão tão grande quanto a anterior, porém até um pouco mais perigosa. Esse vídeo é para vocês começarem a se questionar, porque não tem como eu colocar a resposta que já tem dentro de você. Meu objetivo aqui é fazer com que você só se lembre. Não é fácil, vai ter momentos que você vai olhar pro abismo e começar a se questionar ainda mais. Não é fácil porque o ego ele é apegado, ele gosta da identidade, mas a gente tem que centrar, ir para o nosso inconsciente, porque enquanto a gente não fizer isso, a gente vai levando a vida e achando que isso é o destino, que quem está fazendo com que a gente vá para aquele caminho é o nosso inconsciente. Já percebeu que várias vezes você foi por um caminho e só mudou as peças ao seu redor, mas o final da história foi sempre a mesma? Comigo aconteceu muito isso, de eu ficar errando, 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 e enquanto eu coloquei minha visão e não tomei uma decisão precipitada, de alguma maneira eu recalculei a rota e fui para um outro caminho. E assim, tudo é um processo. Tem uma parte na Bíblia que é o seguinte, Mateus 7,13. Deixa eu até pegar aqui, porque eu já tinha marcado. Pensei que eu ia conseguir falar. É assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que encontram por ela. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É aquela velha história que acho que até na passagem de Mateus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que eu interpreto disso? Que é aí que está o livre-arbítrio. Porque no final do dia, quem vai fazer o que tem que ser feito é você. Porque não adianta, eu já vi muita gente que é o seguinte, fala, 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 sabe muito, parece até papagaio, você fala, caramba, mas na hora de fazer, de ter a coerência do que pensa, do que sente, do que fala, não bate. E é o seguinte, muito do nosso caminho é o que a gente faz quando ninguém está vendo. E outra coisa, só para fechar esse vídeo e não ficar muito extenso, não adianta você querer ser bondoso com as pessoas da rua. É legal, e tem que ser mesmo. Cumprimentar todo mundo, mas a verdadeira bondade não é aquela com as pessoas que a gente passou boa parte da vida e elas meio que mexem nas nossas feridas, só que a gente tem que
entender, aceitar e amar, não maltratar, porque eu vejo isso acontecendo, sabe? A galera é namastê e tal, mas com os próximos, bem próximos mesmo, há um conflito, gente. O objetivo desse vídeo é o seguinte: cabe a você ser o alquimista da sua vida, pegar as experiências, absorver. O que que eu posso aprender com isso? Transformar isso em sua força. Você é invencível. Tudo o que você precisa já está dentro. Você só tem que se reencontrar. Pô, esse canal aqui tá sendo muito, 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 muito legal mesmo. Estou aprendendo demais. O pessoal tá fazendo cada comentário. Outro dia, uma menina que eu não lembro o nome agora, perdão, ela deixou um comentário muito lindo, onde eu pude até ver pontos dentro de mim que eu ainda preciso melhorar. É um caminho, um looping infinito, gente, esse do autoconhecimento. Porque sempre tem coisas, a gente tem que também ter paciência com nós mesmos. É isso. Gratidão, pessoal. Valeu mesmo. Deixem um comentário aí se vocês gostaram do vídeo. Um abraço, boa semana.